Bom dia, irmãos queridos, nesse domingo, dia 22 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 24. Tu és o Santo de Deus. O Filho do Homem deve sofrer muito. Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, chega a gritar: Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas nunca imaginaria o que isso significa. O Filho do Homem deve ser morto. Como é possível que o Deus vivo passe pela morte? Isso era demais para a pobre cabeça de Pedro e dos apóstolos, mas Jesus é firme e claro. Quando for levantado na cruz, então sabereis que eu sou Deus. Deus é Deus na cruz e não no triunfo humano. Isso é também o que espera os discípulos de Jesus. Se alguém quer me seguir, tome sua cruz cada dia e siga-me. O amor não brilha no bem bom, mas no sacrifício. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava orando a sós e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes: Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda acham que alguns dos antigos profetas ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas ele advertiu-os para que não contassem isso a ninguém. E explicou: É necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Depois Jesus começou a dizer a todos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder sua vida por causa de mim, a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês quem dizem que eu sou? Ou seja, quem sou eu para você? Pedro responde com paixão e entusiasmo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E como seria bom que todos nós tivéssemos a mesma paixão de Pedro. Como seria bom que todos nós respondêssemos igual a Pedro: Tu és o Cristo, o meu Salvador, meu Senhor, meu Deus, meu tudo, meu amor, minha vida. Foi exatamente isso que Pedro quis dizer com suas humildes palavras. Pedro e os apóstolos amavam Jesus acima de tudo. Eles tinham deixado tudo por ele. Tinham deixado o barco, a pesca, o seu ganha-pão. Tinham deixado a família, a humilde segurança que tinham, para se tornar pobres andarilhos atrás de um mestre que não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Vocês percebem a loucura? Não se tratava de adolescentes em busca de aventura, não se tratava de fanáticos, mas de homens vividos, homens das mãos calejadas, homens casados que tinham que sustentar suas famílias. Eles tudo haviam deixado para seguir Jesus, e Jesus não promete prosperidade para eles. Jesus não promete riquezas materiais nesta terra, não. Ele se oferece como exemplo.
o Filho do Homem deverá sofrer muito, ser morto. E pede o mesmo aos seus discípulos e a todos nós, se quisermos nos tornar íntimos de Jesus. Se alguém quer me seguir, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Jesus não promete prosperidade, porque a prosperidade não tem nada a ver com o amor. Aliás, ele diz: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, como meditamos ontem. Jesus diz claramente que a prosperidade é o caminho da perdição. Quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. A palavra salvar significa ganhar a vida. Quem quer salvar a vida significa que corre sempre atrás dos seus interesses. Muito pelo contrário, o cristão é chamado a correr atrás da sua cruz. Quem quer me seguir, que tome a sua cruz a cada dia e me siga. A comunhão com Jesus crucificado, morto, abandonado na cruz, testemunha que entendemos quem Ele é. Só conhece Jesus quem se sacrifica junto a Jesus por Jesus. Para chegar a Jesus ressuscitado e glorificado, precisa antes passar pela sexta-feira da sua terrível morte na cruz. Portanto, hoje, vamos procurar nos empenhar a buscar os gestos de amor mais difíceis, mais sacrificados. Não basta amar, precisa amar até doer, dizia Madre Teresa de Calcutá. É isso que o cristão verdadeiro se propõe todo dia. Irmãos, precisa sair do nosso comodismo. Quem não toma a cruz nunca será discípulo de Jesus. Não basta que a cruz caia em cima de nós. O verdadeiro cristão faz a ação de tomar a cruz. Ele não espera a cruz cair em cima da sua cabeça, mas vai à procura da cruz, porque a cruz é a outra face do verdadeiro amor. Vamos, portanto, parar um minuto e nos perguntar: eu estou à procura do sacrifício ou da prosperidade, do comodismo? Qual sacrifício eu posso hoje oferecer a Jesus para viver em comunhão com Ele? Lembramos que Padre Pio costumava dizer: eu sofro quando não sofro. E ele sabia o que dizia. E vamos concluir o diário de hoje ouvindo em oração algumas fortes frases de Padre Pio. Ele dizia: quanto mais sofrimentos você tiver, mais amor receberá. O melhor consolo é aquele que vem da oração. Não tema por nada. Ao contrário, considere-se muito abençoado por ter sido considerado digno e partícipe das dores do homem-Deus. Deus o deixa nas trevas para a sua glória. Esta é a grande oportunidade do seu progresso espiritual.
Quanto mais crescem as tentações do demônio, mais perto a alma está de Deus. Suporte os sofrimentos durante toda a sua vida, para poder participar dos sofrimentos de Cristo. Eu sofro quando não sofro. Acredite com toda a certeza de que Jesus também sofre em você, por você e com você. Vamos agora reler o trecho do nosso Evangelho para assumir o pensamento de Jesus. Jesus estava orando a sós e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes: Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda acham que alguns dos antigos profetas ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas ele advertiu-os para que não contassem isso a ninguém. E explicou: É necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Depois Jesus começou a dizer a todos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder sua vida por causa de mim, a salvará. Vamos nesse momento anotar as frases que mais nos atingem. Podemos agora escolher o nosso propósito, que nos ajude a abraçar com alegria todas as dores que hoje encontraremos como um presente de Deus para a nossa vida.
Vamos dedicar mais um minuto para refletir como colocaremos em prática o nosso propósito. Eu sofro quando não sofro. Paz e alegria a todos. Com Jesus, toda dor se torna amor. Paz e alegria a todos. Se entregar assim em nossas mãos. Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte vida nos dá? Quem é esse Deus pra nos abrir as portas dos seus céus? Quem é esse Deus pra se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte vida nos dá? Quem é esse Deus pra nos abrir as portas do seu céu? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Quem é esse Deus que podemos ferir, ferindo o homem? Quem é esse Deus tão grande, mas tão pobre e vulnerável? Quem é esse Deus? O amor é o seu nome, o seu rosto. Quem é esse Deus que faz de
nós seus filhos, sua imagem. Quem é esse Deus pra nos amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Quem é esse Deus pra nos amar assim? Pra nos amar assim. Nosso Deus, só tu és meu